Que coisa maravilhosa, porque Jesus de maneira nenhuma teve dificuldade em arrumar um local para a celebração da Páscoa e da Santa Ceia. Ele não tinha nada, ele não tinha local, ele não tinha casa, ele não tinha nada, Jesus. Não tinha em termos, porque o ter, o possuir para nós fomos ensinados que o possuir as coisas, o ter as coisas, está ligado ao ter dinheiro, está ligado a ter as coisas para comprar, está ligado ao comércio. Nós fomos ensinados assim: se você não tem dinheiro, você não tem nada. Tudo precisa do dinheiro. Assim nós fomos ensinados. Mas aqui Jesus está ensinando diferente. Aqui ele está ensinando que dinheiro não resolve e nem resolveu a situação dele. O que resolveu a situação dele foi o poder que ele tem. Aleluia, Jesus. A visão que ele tem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, os discípulos também, na obediência, não perguntou e nem questionou ele. Mas peraí, nós vamos lá, nem conhecemos ninguém. Como é que o senhor fala ir lá e seguir o senhor nem conhece ele? Olha a fé e a obediência dos discípulos. Ninguém questionou com Jesus, porque o Senhor mandou. O Senhor mandou, eles na fé obedeceram, porque acreditava no Senhor Jesus, acreditava no seu poder, e eles então agiam assim, obedecendo ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E isso, meus irmãos, é um dos ensinamentos dessa palavra, a obediência. Porque quando o Senhor manda, Ele sabe, muitas vezes nós não sabemos, mas Ele sabe, então nós não podemos questionar com Deus. Deus, é verdade. O porquê que Ele está nos mandando fazer isso, o porquê que é assim, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe onde nós vamos encontrar o recurso, Ele sabe aonde nós vamos encontrar as coisas. E os discípulos aqui, os apóstolos Pedro e João, deram exemplo de obediência. Não falaram nada, não resmungaram, apenas obedeceram e foram na cidade. Chegando lá, confirmou o que Jesus disse. Eles poderiam até ter duvidado, mas obedeceram. Aleluia. Glória a Deus. Porque é uma característica do ser humano o duvidar. Como diz São Tomé, eu só acredito vendo. Mas aqui entra a obediência. Chegaram lá, eles falaram, pô, tá lá o homem com o balde na cabeça. É ele. Vamos seguir ele. Mas se não for, não, mas nós não estamos vendo outro, é ele mesmo. Seguir aquele homem. E aquele homem chegou na sua casa, o discípulo atrás. E aquele homem não tinha visto isso, né? Porque senão podia pensar, aquele povo está me seguindo. Mas cidade que está de gente andando. Quando ele chegou na casa dele, os discípulos chegaram junto e disseram, olha, o mestre manda dizer aonde vai ser o aposento para celebrar a Páscoa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É preciso ter coragem e obediência e acreditar e ter coragem. Porque eles deviam estar em dúvida. E se aquele homem falar, mas o que é isso aí? Que conversa é essa?
Né? Mas, como é que é? Que conversa é essa? Mas não teve nada disso porque a palavra de Jesus, ela se cumpre. Quando o Senhor Jesus manda, ela é certeira. Aleluia. E eles foram na fé. E chegaram para aquele homem também na fé e disseram: onde é o aposento? O mestre manda te perguntar onde é o aposento que vamos celebrar a Páscoa. Mas aquele homem deve ter ficado espantado. Mas pela fé dos apóstolos, ele viu que aquilo era de Deus. Pela fé, as coisas acontecem. Aleluia. Então aqui é outro ensinamento. Quando você tem fé e você fala com fé, as coisas acontecem e ninguém vai questionar. Glória a Deus. Agora, se você chega duvidando, coçando a cabeça, tímido, aí as coisas não acontecem. Você chega para aquele homem assim: eu não sei se é o senhor, o mestre mandou nós seguir um homem com lata na cabeça, nós não sei se é o senhor, será que é o senhor mesmo? Ele quer um lugar para celebrar a Páscoa, mas nós não sabemos. Aquele homem ia falar assim: cai fora daqui. Aquele homem ia falar assim: isso é conversa fiada. E é assim que acontece. Quando nós chegamos no lugar gaguejando, trocando não é gaguejar de problema, não. É gaguejar de medo, de timidez. As pessoas não nos dão crédito. É igual uma entrevista de emprego. Você vai chegar lá, a psicóloga perguntar: o que você quer fazer aqui? Você fala: não sei. Aí ela falou: não posso contratar esse rapaz, essa moça, ele não tem firmeza. Agora, se a psicóloga perguntar: o que você quer aqui? Você vai falar assim: eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ajudar a empresa, também quero trabalhar, ter o meu salário e quero dar e fazer as coisas que precisar. Aí a psicóloga falou: não, esse aí o emprego é dele, ele tem firmeza. Assim, atitude, muito bem, tem que ter atitude. Na nossa vida nós temos que ter atitude, temos que ter firmeza nas nossas palavras, Glória a Deus. Aleluia. principalmente em questão de fé. Nós temos que ter firmeza na nossa fé, na nossa palavra. Aleluia. Porque, irmãos, é um ataque que recebemos toda hora de palavras negativas. Recebemos enxurrada de palavras negativas. Por exemplo, a minha esposa está com um tio que está dizendo que ele está com câncer, mas não fez nem a biópsia ainda. O povo está chorando, se lamentando. Eu falei: ele fez a biópsia, não vai fazer agora. Então, não sabe. Não, mas é porque o sintoma não sei o que. Eu falei: não, é porque o médico falou que é. E vocês estão aceitando. E tapou na cabeça dele que é. Aí vira mesmo a doença. Todo mundo falando, ele aceitando. Agora se levanta e diz: não aceito isso não. Não é nada, não tem nada. E mesmo que saia biópsia, eu não aceito. Eu estou bom. Creio no médico dos médicos. A pessoa tem que ter fé, tem que ter atitude. Porque senão ela vai viver só no peso dessas palavras negativas. Aleluia. E tem muita gente que só joga palavra negativa. Hoje mesmo teve um irmão lá em casa, eu vi com o inimigo os olhos e falou assim: mas você está magro? Eu falei: graças a Deus, minha caminhada está dando certo então. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Mas ele não falou aquilo elogiando. Foi o inimigo que usou ele. Essa coisa se fala. Eu vou chegar na casa da irmã: você está magra, você está gorda. Vou falar isso. Falta de educação e uma seta para tentar.
Não é? Outro dia. Se eu tomar, o que será? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que eu estou doente? É isso que o inimigo quer. Que você pensa que Verdade. você está doente. Então, é essas coisas que nós temos que vigiar, não deixar a palavra negativa entrar na nossa vida, nem na nossa mente. Deus, aleluia. Isso é que destrói. Então os discípulos Pedro e João chegaram lá firme. Eles chegaram, o mestre manda dizer onde que é o aposento para celebrar a Páscoa. O mestre manda dizer. E ele, pela palavra dos discípulos, pela firmeza, falou: mas não tem jeito, eu tenho que arrumar. Irmão, você pode falar firme para qualquer pessoa que você vai ter sucesso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você chegar num órgão público, cabisbaixo, queria ver meu processo, que não sei o que, não tá demorando. A mulher lá do órgão público, o homem, o atendente, fala assim: isso aí, não sei não. Estou com tempo de olhar seu processo, não. Agora, se você chega com firmeza: onde é que está o meu processo aí? Eu quero saber do meu processo hoje, onde é que está o meu processo? A atendente vai ter outra atitude, ela vai ter outra reação. Opa, o que é isso aí que está vindo com autoridade? Não é? Olha o ensinamento para nós. Nós temos que falar com autoridade de quem? De Deus. Nós somos filhos de Deus, filha de Deus. Então nós temos autoridade de Deus para falar. Porque é Ele que está mandando. Então a atendente vai resolver. Não, peraí, deixa eu olhar aqui. Opa, se aí eu não posso brincar com ele não, porque ele é alguma coisa. Senão eu vou perder meu emprego. Então olha que maravilha que é essa palavra. E é Deus que está falando, irmão, porque eu não pensei em falar nada disso. Isso Deus está me dando para falar agora. Aleluia, glória a Deus. Então, eles chegaram nessa fé. Onde é que está a casa, o aposento para nós celebrarmos a Páscoa? Aleluia. Aí ele mostrou. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e aí fazer preparativos. Então aquele homem, opa, aí, não, vou matar aqui, arrumou o melhor cenáculo, que segundo alguns foi o mesmo cenáculo onde teve o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Mobiliado, todo arrumadinho, com as mesas, cadeira, e ali eles fizeram o preparativo para a Páscoa. Arrumaram os pães, o vinho, que não era suco de uva, era vinho mesmo, com álcool. Era o vinho da época. Então, eles ali prepararam a Santa Ceia, que ali foi o início da Santa, foi ali instituída a Santa Ceia. Louvado seja Deus. Então, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, assim prepararam a Páscoa. Olha aí, acharam como havia sido dito, porque creram. Então, quando o Senhor falar, se nós crer, vai acontecer do jeito que o Senhor falar. Aleluia, glória a Deus. Eles foram na fé, o Senhor falou, não aconteceu ainda, eles acreditaram. Chegaram lá, aconteceu tudo conforme o Senhor Jesus falou. Aleluia. Então ali eles viram com os próprios olhos a execução daquilo que o Senhor Jesus havia falado, o cumprimento das palavras do Senhor Jesus. Aleluia. Então prepararam-lhe a Páscoa, que chegou a hora.
E ele se colocaram à mesa, Jesus com os 12 apóstolos. Louvado seja Deus. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, antes da sua morte. Jesus, tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Porque Jesus só ia tomar do banquete celestial novamente com os discípulos depois da morte de todos ali. Porque Jesus padeceu, ressuscitou, foi para o céu. O primeiro desses aqui a morrer e ir para o céu foi o apóstolo Tiago, que foi decapitado. Depois foram os outros. Foram morrendo e foram indo para o céu. Depois que morreu o último, que foi João, aí os 12 lá no céu estão num banquete até hoje. Estão lá com Jesus na glória. Glória a Deus. Louvado seja Deus, esperando cada um de nós partir para também participar daquele banquete glorioso lá no céu. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então, o Senhor disse: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus, ou seja, lá no céu. Aleluia. Então, tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide. Tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Aleluia. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Que é o Glória a Deus. que nós estamos fazendo hoje, em memória do Senhor Jesus. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, naquele momento, a Páscoa judaica já não seria mais a festa para nós cristãos. Dali em diante, os cristãos então já não celebrava mais a Páscoa judaica, mas sim celebrava a Santa Ceia, que é isso aqui que nós fazemos hoje. E depois de um tempo, a igreja instituiu a Páscoa cristã, que é a festa da ressurreição de Jesus, que vamos celebrar esse mês. Aleluia. Que é muito importante para nós celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. A Páscoa cristã, ela celebra a passagem da escravidão do pecado, a libertação da escravidão do pecado. O povo de Israel era escravo no Egito, do faraó. Nós éramos escravos do pecado, da carne, escravo dos vícios, escravo do dinheiro, escravo do apego aos bens dessa terra. Depois que aceitamos Jesus, fomos libertos dos pecados, do vício e do apego a este mundo. Agora somos livres para servir a Cristo. Agora nós temos a nossa liberdade para servir ao Senhor Jesus. Essa é a nossa Páscoa. A libertação dos pecados, a libertação dos vícios. Agora a nossa vida é livre para servir a Deus, para servir ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então essa é a nossa Páscoa. E a Santa Ceia, ela é também a lembrança disso, porque é a memória da morte, do sacrifício de Jesus.
Porque na Páscoa judaica eles matavam um cordeiro. Agora já não era um cordeiro que ia ser morto, mas sim o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme as palavras do profeta João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que morre para a nossa salvação. E na morte dele nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos acesso a Deus, aleluia, porque ele pagou o preço, o resgate da nossa alma. Os pecados que nos levavam à condenação eterna foi pago por Cristo Jesus. Então, como diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele pagou o preço. Ele pagou a nossa condenação, ele sofreu por nós. Aleluia. Então nós aqui na Santa Ceia, nós lembramos de tudo isso, que não foi um passe de mágica, não foi uma história fantasiosa, não foi uma história fantástica, uma novela, foi uma história real de muito sofrimento. O Senhor foi preso, espancado, foi humilhado, o povo preferiu Barrabás do que Jesus, foi pregado numa cruz e ali ele ficou pendurado naquela cruz durante 3 horas, derramando seu sangue por nós. Cada gota de sangue ali que era derramada na cruz era uma alma que ali que estava sendo salva, porque o sangue corria e pingava lá no chão, sangue da cabeça, sangue das costas, sangue da boca, sangue das mãos, sangue dos pés, sangue por todo lado, escorria do corpo santo de Jesus, e aquele sangue ia sendo derramado na terra, aleluia, e cada gota daquele sangue era uma alma salva. Um sangue daquele livrou a mim, outro sangue livrou você, outra gota de sangue livrou a irmã, por causa do sofrimento do seu Jesus. Então a Santa Ceia é para nós não perdermos a memória do sofrimento do seu Jesus. É para nós não esquecermos, fazer isso em minha memória. O que é memória? É lembrança. Memória é recordação. Então nós precisamos recordar a história da nossa salvação, o porquê que nós estamos aqui celebrando esta Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. Então, neste momento, meus irmãos, nós vamos com muita fé e muita adoração lembrar do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, do tanto que ele padeceu por nós, e ter confiança. Aleluia. Porque se ele nos amou tanto para nos tirar do pecado, para nos perdoar, então este é o momento de nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Aleluia. É o momento de nós fazermos um concerto com Deus. É o momento de nós também perdoarmos o nosso próximo, perdoar os nossos inimigos, aqueles que falaram mal de nós, aqueles que agiram contra nós. É o momento também de nós perdoarmos eles. Então é o momento de nós nos unirmos Glória a Deus. Aleluia. em união, em santidade, em fraternidade, perdoando aqui uns aos outros, aleluia, perdoando aqueles que falaram mal de nós. É o momento de nós nos redimirmos e crermos, porque Ele
Se fez isso por nosso amor, é lógico que Ele vai nos perdoar. Glória a Deus, aleluia. É certeza que Ele vai te perdoar, porque Ele nos ama. Aleluia. Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você pecou, importa é agora que você se arrependa e peça a Ele para ajudar, para nunca mais vir a pecar contra Ele. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.